Bem-vindos aí, pessoal do Modernidade Ciência. Neste vídeo é uma espécie de um react que eu vou colocar aqui, uma matéria jornalística, e vou fazer alguns comentários em cima daquilo que os jornalistas estão ali afirmando, né? E vou mostrar para vocês como carece muitas vezes de um outro lado. O jornalismo que se pauta por ouvir ambas as partes para chegar a um consenso. Hoje o jornalismo no Brasil ele vai só para um lado, ele tem só um lado, ele já formou consciência de tudo, iluminados. Então vamos acompanhar esse momento aqui, e eu vou fazendo os comentários com vocês em cima do que eles estão apresentando e o que eu vou mostrar para vocês o que eles escondem. Eles contam só um lado da história, eles não contam o outro lado. Então eu vou comentar aqui com vocês, vamos acompanhar aqui. Então vamos lá. Do Jamió, sanção é um aviso a Moraes, diz uma deputada trumpista, autora desse projeto de lei. Essa deputada, trumpista. Ela disse que essa trumpista, um detalhe, né? É sempre você rotular com adjetivos, né? Então, a deputada era uma deputada republicana, assim, jornalista, muito, assim, aclamada, mas agora ela virou trumpista, entendeu? Então o rótulo, então você já passa e fala assim, não, vou odiar porque é trumpista. Então vou acompanhando a narrativa. Restrição de vistos nos Estados Unidos para autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a norte-americanos é sim um aviso para o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o nome do Alexandre de Moraes não foi citado pelo secretário de Estado americano, mas aí a deputada republicana fez questão de dizer isso. Ela disse, abre aspas, tá até no tweet dela, eu apoio totalmente o secretário Rubio, a decisão do governo de negar vistos americanos a autoridades estrangeiras que silenciam americanos no exterior, que isso sirva de alerta para os tiranos ao redor do mundo. Veja que ela não colocou a bio. Olha, ó, Maria Elvira Salazar, congressista, jornalista vencedora de 5 prêmios Emmy, filha de exilados, mãe de Nick tal, representando o Belo Sul da Flórida. Essa parte ela pula, né? Ela pulou a biografia da Maria Elvira Salazar. E simpatizantes autoritários como Alexandre de Moraes do Brasil. Olha isso, chama Alexandre de Moraes de tirano, de autoritário e diz, ó, se você tentar censurar cidadãos americanos... Não é autoritário. Quando ele tem o cara do gabinete lá que diz, descubra alguma coisa, vamos ser criativos, né? Descubra alguma coisa a partir de... Não é tirano, não é o negócio, não. Aí ele julga, ele é a vítima, ele é não sei o quê, ele dá de ofício, não é tirano. E a jornalista continua. Vamos lá. Mesmo além de nossas fronteiras, não será bem-vindo nos Estados Unidos. Os dias em que os repressores usufruíram de nossas liberdades enquanto as negavam a outros acabaram. A liberdade de expressão é sagrada e nós a defenderemos em todos os lugares. Quem falou também sobre isso foi o nosso chanceler ontem, durante um evento lá no Congresso. Vamos até ouvir a respeito disso, que ele falou sobre essas restrições aí. O Mauro Vieira falando, ministro de Relações Exteriores. Portanto, é isso. Não houve em nenhum momento intenção de interferência nos assuntos internos americanos, não teria cabimento, da mesma forma que acho que não tem cabimento nenhum a interferência em qualquer outro país, como dos Estados Unidos, do Brasil, ou que seja. Para isso, cada país é independente, tem sua legislação específica. Mas jamais houve nenhum interesse ou nenhuma iniciativa para cercear a atividade ou a liberdade de expressão nos Estados Unidos. O que se tem que levar em conta é que, para que essas manifestações sejam
transmitidas e utilizadas no Brasil, aí sim tem que respeitar a legislação brasileira. Muito obrigado. Aí, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, disse que não há essa intenção de interferir nas leis dos Estados Unidos e ele diz que a legislação brasileira precisa sim ser respeitada, mas não foi. A legislação brasileira precisa ser respeitada onde? Onde que fere a legislação brasileira? Onde que fere a legislação brasileira? Né? Para cima dos Estados Unidos, foi muito diplomático aí nessa fala. Ele foi convocado ontem para uma audiência na Câmara dos Deputados para falar sobre outro assunto, mas claro que isso acabou sendo perguntado, porque era o assunto que tinha acabado de sair e ele acabou falando sobre isso. Estamos falando sobre as sanções anunciadas aí pelo governo de Donald Trump ao mundo, e agora a gente tem essa declaração dessa deputada trumpista que diz que o recado é claro a Alexandre de Moraes, e chama Alexandre de Moraes de tirano. Né? Vamos lá, a gente está com a Mariana Sanches, que é nossa colunista, nossa nova colunista aqui do UOL. Vamos lá, isso pode vir a ser dito também pelo governo de Donald Trump, ou essa fala dessa deputada republicana já deixa claro que o Alexandre de Moraes é sim alvo dessas medidas anunciadas? Olha, Fabiola, a essa altura existe pouca dúvida aqui em Washington de que o Alexandre vai mesmo enfrentar esse tipo de sanção de visto, mas é muito improvável que o Departamento de Estado venha a dizer publicamente isso, tá? Isso porque esse tipo de sanção de visto, ele não costuma ser tornado público, porque se trata de uma documentação, digamos assim, de um pedido pessoal, individual, de quem é sancionado no caso do visto, né? Então, normalmente, quando a gente tem esse tipo de sanção pelo Departamento de Estado, o nome das pessoas afetadas não é divulgado. Então, não esperamos. A gente, inclusive, falou com o Departamento de Estado ontem, estamos esperando um posicionamento oficial, mas a expectativa é de que essa lista não seja divulgada. E eu estou falando lista pelo seguinte: a articulação feita aqui nos Estados Unidos desde a posse do Trump, por Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e aliados seus, como Paulo Figueiredo, como Alan dos Santos, e que inclusive... Bom, aí já vai um ponto aqui que eu vou colocar para vocês. Por que a moça não convoca todo esse pessoal para participar realmente da versão deles? O Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Constantino... Vocês entenderam? Eles estão só ouvindo o que o jornalista está jogando, falando os nomes. Convoca os caras, convida os caras para falar. Não é o jornalista. Essa outra aí que é comentarista, que não sei o que. Convoca o cara. Você conversou com ele? Você conversou com o Alan dos Santos? Você ouviu o ponto dele? Os argumentos dele? Não. Mas ela só está jogando. Você entendeu? Então, assim, isso é jornalista de bosta, entendeu? Jornalista de bosta, tá certo? Eu coloco exatamente isso. Convoque essas pessoas, sabe, assim, convide essas pessoas para dar o outro ponto. Vocês só estão falando a sua ideia, na sua cabeça, daquilo que você criou, na sua mentalidade, sabe, jornalista progressista e tal. Convoca o cara para falar. Não. Aí você tem que ouvir o jornalista, ele só conta para você o que você já tem que concluir. Você entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Olha aí. Ele contou muito com essa ajuda da Maria Elvira, que você acabava de citar, ela que inclusive patrocinava um projeto aqui na Câmara para que fosse obrigatório a perda de visto por pessoas que... Como eles acreditam, censurassem americanos no exterior, né? Como seria o caso do Alexandre de Moraes, segundo ela, e aparentemente também segundo o secretário de Estado Marco Rubio, né? Essa articulação não era só para sancionar Alexandre de Moraes, tá? A gente está falando também de outros 8 ministros do Supremo, ficou fora desse pedido de sanção. Por enquanto, apenas os ministros Fux, André Mendonça e Cássio Marques. Todos os demais, Fabiola, e seus familiares estariam
nessa fala lista né? aí de Os escritórios das esposas magnânimas, contra né? a Fala sobre isso. contra não o fala, visto, né? americano, Não, só isso com você não possibilidade fala, né? de voltar a pisar em território americano. Extraoficialmente, o que os americanos aqui me dizem é que as pessoas saberão que estão sancionadas quando chegarem ao aeroporto e tentarem embarcar para os Estados Unidos. Isso mesmo. Mas a gente percebe que os trumpistas tentaram deixar muito claro que, de fato, o Alexandre de Moraes está nessa lista, sem ferir a questão da privacidade dos dados dele, né? E aí eu vou citar, por exemplo, o Jason Miller, que é um dos conselheiros mais importantes do Trump desde o seu primeiro mandato, e que ontem foi ao Twitter dizer que ao ler essa notícia, né, o anúncio do Marco Rubio das sanções de visto, ele só se lembrava de uma pessoa e marcava o Alexandre de Moraes. Vamos lembrar só que o Jason Miller, que é esse grande conselheiro do Trump, chegou a ser detido no aeroporto de Brasília, quando ele também chefiava uma outra rede social, a Que acusação, jornalista? Por ser também uma rede de direita. Veja, vamos parar aqui. O cara, ela diz, foi detido no aeroporto, que ele veio para um encontro lá do CPAC e tal, ele foi detido. E ela não fica nem horrorizada com isso. O cidadão americano vindo ao Brasil para participar de um evento, ele fica detido no aeroporto, porque os magnânimos da Polícia Federal dizendo assim, o que o senhor está fazendo aqui? Qual é a sua? Qual é a sua? Não, porque não sei o quê. Ela não fica nem corada em falar sobre isso. Aí o Jason Miller, um conselheiro, não, porque não sei o quê. Que ridículo, que ridículo. Depois do 6 de janeiro, aqui, quando muitos da extrema-direita americana foram retirados das redes sociais mais comuns, inclusive o próprio Trump, né, que acabou suspenso do Twitter, né, do Facebook, agora, do Instagram. E tudo Mariana, quando você fala, eu achei forte isso que você disse, muito forte, que as pessoas só vão saber que elas estão nesse alvo quando elas chegarem no aeroporto. Vamos pensar, né, como você disse, não apenas os próprios ministros, mas também os seus familiares. Um filho de um ministro do STF que estaria nessa lista. Você falou que quase todos estão, né? Inclusive Carmen Lúcia está também? A ministra Carmen Lúcia está nessa... Bom, ela só esqueceu de comentar aquela cidadã americana que, vindo visitar parentes no Brasil, casada há 25 anos com um americano, com um filho americano, descobriu, ao desembarcar no Brasil, que o passaporte dela estava grampeado por essa turma, né, secretamente, porque ela fazia comentários que eles não gostaram lá no X. E aí a jornalista que está horrorizada, nossa, o pessoal só vai descobrir quando, nossa, aquele estado de tal. É melhor você estudar, filha, é melhor você estudar, ver a situação da moça que, inclusive, deu a declaração lá na comissão do Congresso americano de como ela passou a situação. Ela só conseguiu entrar porque ela tinha também o passaporte americano. Ela falou, eu sou cidadã americana. Secretamente, já tinha uma lista de pessoas secretamente no Brasil. Você vai falar que não é ditadura, você vai falar que não é ditatorial. Não, não é. Já tinha pessoas que secretamente tinham os seus passaportes grampeados pelo Xandão. Aonde ele tentasse passar pela fronteira, o cara pegava o sujeito. Então, não seja idiota, né? Não seja idiota para falar essas merdas que ela tá falando aqui, né? Então vamos continuar, ó. Essa lista, vamos supor, algum parente de Carmen Lúcia chega para entrar nos Estados Unidos, vai ser barrada lá nos Estados Unidos, é isso? Não, ela é barrada no embarque, Fabio. No embarque. É barrada ali, no momento em que no momento em que a companhia aérea faz o check-in dessa pessoa, vai verificar que ela está sancionada e não pode entrar nos Estados Unidos, mesmo que ela tenha no seu passaporte
um visto válido, né, por qualquer motivo, ou mesmo com um passaporte diplomático, né. Existem exceções, tá, vamos deixar isso bem claro, a ONU é sediada nos Estados Unidos, e pessoas que venham aos Estados Unidos para reuniões multilaterais de organismos multilaterais tem que ter a sua entrada garantida e a permanência num dado perímetro em relação a esses organismos multilaterais. Então há essa exceção, digamos assim. Mas, de fato, é inclusive uma situação um tanto quanto contraditória se a gente imaginar que a sanção ela vem porque, em tese, os americanos estão sendo censurados no Brasil. E o ápice dessa censura, segundo a Casa Branca entende... Em tese, os americanos são censurados no Brasil. E a moça que foi lá, né? Ela foi impedida, porque ela postando na Rede X nos Estados Unidos. Em tese... Ah, não me passa ver, não faz passar vergonha. Teria sido o bloqueio do próprio X, né? Que a gente viu no ano passado. Só que o bloqueio do X, ele foi decidido, ele foi chancelado pelo plenário do Supremo por unanimidade. Pois é. E o bloqueio da Starlink? Por que essa colunista não fala do bloqueio do Starlink? O que o Starlink tinha a ver nessa situação do X? Naquela hora? Aí ela passa batido, né? Ela passa batido. Então acompanha a lógica aqui. Acompanha. E ainda assim, a gente tem muito provavelmente apenas 8 ministros, de fato, nessa lista, né? Então isso mostra uma dada inconsistência dessa regra, né? Da aplicação dessa regra aí pelo governo americano. Agora, a verdade é que, por questões de privacidade, o Departamento de Estado não deve jamais abrir essa lista. Então a gente só vai ficando pelas dicas que eles nos passam. Inclusive ontem eu conversei com o auxiliar do presidente Donald Trump e ele foi bastante lacônico, assim, embora claramente se divertindo, mandou emoji, sabe? Dá para perceber que eles estão gostando da repercussão do assunto, mas assim, não sei sobre isso, eu não posso comentar. Emojis, as carinhas sabe? Agora, vamos lá, Sakamoto, a gente, pelo que ela está falando aí, a Mariana está nos contando, isso já, de certa maneira, em vigor e que deve afetar muita gente. A gente não sabe qual é essa lista. Quem deve... Bom, vou poupá-los da continuidade desse besteirol, tá certo? Eu vou deixar até o link aqui para vocês acompanharem, mas é o que temos, né? É o jornalismo passapano dessa grande mídia, né? Eles vão cortando pedaço da informação e você não vai sabendo do todo, né? Você sabendo que o jornalista ele pautou e ele editou ali para colocar realmente em análise, né? Então eu me divirto muito, né, com toda essa situação, tá? Assistam o outro vídeo que eu coloquei aqui no canal da Lei Magnitsky. E o Brasil se acha, né? O país do carnaval, o país, todo mundo, um lugar maravilhoso, todo mundo, Brasil, aquela coisa e tal. Não, o Brasil vai ser agora enquadrado como aquilo que é, né? Inclusive com o judiciário que tem, né? O judiciário mais caro em percentual do PIB praticamente do mundo, né? Então, teve que vir um governo americano para realmente enquadrar o Brasil e falar assim, menos, tá certo, do que você está fazendo aí e tal, tô de olho em você, É isso aí, grande abraço, não esqueça, se inscreva aqui no canal, coloque o joinha e o sininho. Obrigado pelo apoio aqui no Modernidade e Ciência.